Eu digo que o culto de ensino, como nós temos aqui, estamos tendo, eu não vou dizer para vocês que ele é mais importante que um culto de oração, mas ele tem um grauzinho de importância, digamos assim, a mais do que um culto de oração. Em Romanos do capítulo 12, no versículo 2, diz que nós devemos renovar a nossa mente pela oração, certo? Não, pela palavra, ou seja, pelo aprendizado, pelo ensino, pela palavra de Deus, não pela oração. A oração é aquilo que nos sustenta diariamente, é a nossa comunhão com Deus, criação e Criador, Pai e Filho. Mas o ensino, a aprendizagem que nós temos, o privilégio de aprendermos esse conhecimento da palavra de Deus, isso é o que transformará a nossa mente. Se nós pensávamos de uma maneira quando estávamos no mundo, quando nós entregamos a vida a Cristo e vemos para a presença de Deus, nós conquistamos muitas coisas no mundo espiritual em oração, em batalha, mas a nossa mente, ela só começa a ser transformada, ela só começa a ser mudada, para que o Espírito Santo possa direcionar a nossa vida, através do aprendizado, do ensino, do discipulado. Então, o ensino, o aprendizado, o conhecimento da palavra de Deus, eu digo que ele está um grauzinho acima do que a oração. Se você só orar, não ler a Bíblia, não participar dos cultos de ensino, você vai virar um crente fanático. A oração em excesso na tua vida, somente a oração, ela vai te transformar num crente fanático, num cristão fanático. Aquele que você começa a conversar com ele, ele não sabe falar outra coisa com você, outro assunto com você, a não ser sobre igreja. Conhecimento da Bíblia ele não tem, então ele se torna um fanático. Então nós não podemos nos apegar somente na oração, tem que conciliar as duas coisas: oração e intimidade com Deus, conhecimento, ensino da palavra, aprendizado da palavra de Deus, é muito importante para a vida do crente. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo. Primeiro eu quero dizer para vocês aproveitarem bem, que poucas vezes vocês vão ver o pastor de calça jeans, sapatênis e camisa por fora, tá? Vocês devem estar até assustados, admirados. Eu brinquei com a esposa em casa, falei, bom, você não vai passar nas redes sociais, então vou mais à vontade hoje, amém? Mas a gente sabe que não é a roupa que vai falar aos nossos corações, e não é da minha roupa que vocês vão aprender nada, nem de mim, é da palavra de Deus, amém? Nós vamos falar sobre arrependimento. Quem aqui tem uma consciência ou um entendimento do que significa a palavra arrependimento? Arrependimento. Quem acha que arrependimento está associado a remorso? Levanta a mão. Ninguém acha que remorso e arrependimento andam juntos? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas o que vocês acham? Pode ser sinônimo? Pode associar remorso e arrependimento? Arrependimento a remorso? Pode associar? O que vocês acham? Nós vamos aprender nessa noite. Quero ler com vocês 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler capítulo 7, versículo 10 apenas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. E daí nós vamos discorrer rapidamente sobre o arrependimento. Quero seguir uma linha com vocês, quero que vocês prestem bastante atenção. Quem tem caneta, quem tem papel, quem tem celular, tem uns bloquinhos de nota lá, eu costumo anotar. Anotem, que eu tenho certeza que em algum momento vocês vão precisar, até mesmo para ensinar outras pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Me permita a leitura. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.
A parte A do versículo: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Para quê? Para quê? Salvação. Quem aqui é salvo em Jesus? Para você chegar a levantar a mão, ter fé, convicção de que você é um salvo em Jesus, você precisou em algum momento da tua vida passar pelo arrependimento. Não existe salvação se não houver arrependimento. Olha que interessante. Muitas vezes temos dificuldade de perdoar, e muitas vezes temos dificuldade de se arrepender. Muitas vezes o perdão é justamente porque nós não nos arrependemos, está associado. A falta de perdão é porque não há arrependimento no teu coração. Às vezes você magoou alguém, mas você não se arrepende que você magoou alguém, e aí você não perdoa, porque ela também te magoou, e aí fica uma ferida aberta. Mas nós vamos falar sobre arrependimento, não sobre perdão. Muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos uma informação no passado sobre arrependimento, uma informação errônea. Muitas vezes foi pregado dentro das igrejas, se tratando sobre arrependimento, dando uma interpretação errônea, e nós ficamos com aquilo na mente e carregamos aquilo ao longo dos anos, ao longo da vida. E muitas vezes nós ensinamos outras pessoas acerca do arrependimento da maneira com que nós aprendemos. Ou seja, através de séculos, o arrependimento ele vem sido ensinado de que forma? Arrepender-se significa o quê? Uma coisa muito diferente do que foi dito por João Batista, foi dito por Paulo, foi dito por próprio Jesus Cristo. O que nós aprendemos com a palavra arrepender-se ou com arrependimento? Nós aprendemos, no dicionário moderno, que foi muitas vezes pregado dentro das igrejas, definições simples como: arrepender é ficar triste. Quando eu estou arrependido, eu fico triste. Puxa, eu não queria ter batido na minha filha como eu bati. Não, eu peguei na hora da raiva. Aí você ficou triste. Por quê? Você entende que você se arrependeu. Poxa, eu não deveria ter falado com a minha esposa da forma como que eu falei. Isso entristeceu o meu coração. E você tem isso como arrependimento. Poxa, eu não deveria ter falado aquilo para o meu irmão. Eu não deveria. Ou seja, você se entristece em algum momento por algo que você fez. E no dicionário moderno que foi incutido, colocado na nossa mente, você aprendeu que essa tristeza que gera no teu coração é arrependimento. Você está arrependido por aquele ato que você cometeu, e por isso você está triste. É assim ou não é assim? Aprendemos assim? Quando estamos arrependidos, aprendemos a ficar triste? A tristeza, ela demonstra o arrependimento nosso, sim ou não? Sim. E aí nós nos sentimos o quê? Culpado. Quando temos um sentimento de culpa no nosso coração e estamos tristes, logo a nossa mente trabalha para dar a conotação, para dar o entendimento de que nós estamos arrependidos. Aí você fala: puxa, o Espírito Santo tocou meu coração, eu estou tão arrependido, fiquei tão triste com aquilo que eu fiz, eu estou mal comigo mesmo, eu estou me sentindo tão culpado. E aí você acha que aquilo é arrependimento. E o dicionário ainda continua: consciência pesada. Quem aqui já pesou a consciência? Parece que a cabeça vai cair do pescoço. Poxa, pastor, eu fiz o que eu não deveria ter feito, mas eu estou tão arrependido, a minha consciência está pesada, eu não consegui nem dormir essa noite, tive que levantar e dobrar meu joelho e orar a Deus, porque a minha consciência pesou. Eu peguei o que não era para pegar, eu peguei a mais do que era para pegar, eu não devolvi o troco da mulher que me vende pastel, eu deveria ter devolvido o troco a mais, e a minha consciência pesou. Eu chutei o gato da vizinha lá em casa, a minha consciência pesou. E aí você acha que a consciência pesada é arrependimento. Remorso, sentir remorso, eu não consigo nem entender o que é o sentimento chamado remorso. Eu não consigo entender o que significa remorso. Qual que é o sentimento? O que eu sinto quando eu estou com remorso? Muitas vezes é incompreensível. E as pessoas sentem remorso e acham que estão arrependidos. Associam remorso. Se eu forço mais um pouquinho no início, muitos iam levantar a mão e falar: não, eu acho que remorso e arrependimento é tudo igual. Por quê? Porque isso foi incutido na nossa mente. Alguém nos ensinou dessa forma, alguém pregou dessa forma, alguém disse que era assim.
pesou a consciência, ficou triste, é o Espírito Santo tocando a tua vida, você está arrependido, aí já não precisa mais nada, esse sentimento automaticamente vai me aliviar, o meu sentimento de culpa, vai me aliviar, vai tirar o erro que eu cometi da minha vida, vai apagar, quando na verdade não. E muitas vezes nós nos sentimos arrependidos quando nós cometemos um pecado, a consciência pesa, você fica triste, vem um sentimento de culpa, daí no outro dia você tem a oportunidade de cometer o mesmo pecado, mas daí você se desvia dele, você fala, não vou passar por aqui, porque aqui eu vou pecar, ontem eu já pequei, daí você fala, nossa, eu estou tão arrependido, que agora eu estou desviando do pecado, e você traz isso como sendo um sentimento chamado arrependimento, e isso foi ensinado há séculos, e continua sendo ensinado hoje, tá? Quero dizer para vocês, dentre essas definições, tá? Quando nós usamos essas definições, nós estamos interpretando a palavra arrependimento, aquilo que Paulo, aquilo que João, aquilo que Jesus Cristo diz, de maneira errada. Não é esse o sentido da palavra arrependimento que Jesus Cristo falou, que Paulo falou, que João falou. As pessoas, elas têm pregado, ao invés de pregar o arrependimento, elas têm pregado reforma. Elas estão reformando a palavra arrependimento, estão trazendo a palavra arrependimento num outro significado, num outro sentido, e não no sentido que Jesus quer que nós saiamos daqui hoje, aprendendo, conhecendo e fazendo, colocando em prática. Então nós não estamos trabalhando uma reforma, a reforma protestante já foi há mais de 500 anos, tem algumas coisas que precisa reformar? Tem, mas não é o caso do arrependimento. Esse funcionou no Velho Testamento, funcionou no Novo Testamento e continua funcionando hoje no livro de Atos dos Apóstolos, que continua sendo escrito. Então o arrependimento continua sendo a mesma coisa. Quando nós observamos a palavra arrependimento, tudo que nós vamos estudar, meus irmãos, nós temos que buscar a origem da palavra. Arrependimento é grego, então nós temos que buscar o sentido no original. O que significava lá em grego a palavra arrependimento? Traduzido para o português, tranquilo, nós citamos algumas coisas que está no dicionário. O que eu citei aqui não inventei, isso aqui está no dicionário se você procurar. Remorso vai estar no dicionário, consciência pesada, sentimento de culpa, tristeza, contristado, tudo vai estar no dicionário. Mas vamos lá na Bíblia, traduzindo do grego, na Bíblia King James, que é a versão que eu tenho, que é a que mais se aproxima da fiel, ela diz que a tradução significa metanoeu, não é metanoia, é parecido, não é metanoeu. O que significa? Vamos dividir a palavra em dois sufixos, meta, que vai significar o que? A mudança. E o que significa o noeu? Mente. É basicamente o que vocês já ouviram, a palavra metanoia, que é essa mudança de mente. Então, quando nós arrependemos verdadeiramente, nós temos que entender o significado da palavra arrependimento. Há uma mudança na minha mente. É isso que Jesus Cristo quis dizer. É isso que Paulo quis dizer. E tantos outros no Novo Testamento disseram sobre arrependimento. Pedro diz para nós nos arrependermos. É essa mudança na nossa mente. Metanoeu. Sufixo meta mais noeu, mudança mais mente, ou na mente. Então há essa mudança, esse destravamento na nossa mente, e aí nós passamos a agir de maneira diferente. Quero dividir um tempo, seguir uma linha de raciocínio com vocês sobre o arrependimento, e vai encaixar bem na nossa vida, tá? Vamos seguir uma linha horizontal. Vamos dividir em 3 partes o sentido da palavra e onde ela é empregada. Vamos traçar uma linha do tempo aí: o antes, o durante e o depois do arrependimento, para a gente entender bem o arrependimento segundo o que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Antes do arrependimento, todos nós somos pecadores, isso é inevitável, indiscutível, todos nós somos pecadores. Mas e antes do arrependimento? Sem arrependimento,
Olha o que a Bíblia diz em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 13. A Bíblia diz que sem o arrependimento, o homem está perdido. Olha o que diz lá: mas se não se arrependerem, todos vocês, incluindo eu, também perecerão. Ou seja, antes do arrependimento, sem arrependimento, eu e vocês iremos o quê? Perecer. Simples. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. Não? Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Talvez a versão mude. Não? Talvez eu me equivoquei aqui. Antes do arrependimento, nós pereceremos. Não tem arrependimento, não tem salvação. A salvação somente é por meio do arrependimento. Você só levantou a tua mão aqui e disse: sou salvo em Cristo. Teve convicção disso porque você passou por um processo na mudança da tua mente chamada arrependimento. Com isso, você entendeu que nós todos, nenhum ser humano é diferente do outro nisso que eu vou falar. Nós todos nascemos com o coração inclinado a errar. A criança nasce, cresce um pouquinho, dá algo para ela e tenta tirar. O que ela faz? Ela puxa de volta. Que sentimento é esse? Egoísta. Não divide. Criança na escola aprende o que? A respeitar e a dividir. Se uma criança pega algo dela, o que ela faz? Ela bate. Ela bate no coleguinha. Então você tem que ensinar a respeitar. Ah, é o contrário. O Lucas é 13:3. Eu falei 3:13. 13:3. Ah, é o 3:3 mesmo. Então apareceu umzinho a mais aqui para mim. Então a criança, meus irmãos, desde pequeno, ela já é inclinado a errar. Ela já é inclinado a mentir. Seu filho, quando era pequeno, mentiu? Até depois de grande, né? Por quê? Porque o nosso coração, sem exceção, ele é inclinado à mentira. A gente tenta arrumar o quê? Desculpa. E como que nós nos desculpamos? Mentindo. Como diziam os antigos, desculpa de aleijado é muleta. Tem gente aí que faz coleção de muleta, de tanto que vai mentindo, mas é o nosso coração. Nosso coração é propenso ao quê? A enganar. Nós nascemos com a inclinação a enganar outras pessoas, desobedecendo assim as leis de quem? De Deus. E não há ninguém que arranque isso de nós. Não há médico, pode ser o maior especialista, ele não vai conseguir arrancar de dentro do teu coração a inclinação ao erro, ao pecado, à desobediência, porque isso entrou lá em Adão e Eva, e hoje nós não podemos arrancar isso com as nossas mãos. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, como diz Romanos 3, no capítulo 23, todos pecaram sem exceção, nós passamos a entender isso. Nós passamos a entender que o arrependimento para nós é necessário, que sem arrependimento não dá, e nós passamos a trazer para nós uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De nos arrependermos. Todos, em toda parte, tem que se arrepender, deve se arrepender, não importa onde esteja um ser humano, é dever dele se arrepender. Deus não pode fazer isso por nós. Deus não pode fazer isso por ninguém, senão teria feito por Adão e Eva. Ele não pode, teria feito o próprio Lúcifer, mas ele não pode. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade, entendendo que sem o arrependimento nós vamos perecer. Então é o meu dever, a minha responsabilidade se arrepender. E a nossa irresponsabilidade, olha que forte isso aqui, a nossa irresponsabilidade dos nossos antepassados, incluindo Adão e Eva, trouxe algo que muitos temem, chamado juízo final. É a irresponsabilidade do homem, por isso que existe o juízo final. Não existiria juízo final
se não fosse o homem ser irresponsável quanto ao arrependimento. Vocês estão entendendo o quanto que é forte a palavra, o significado da palavra arrependimento? Existiu algo chamado juízo final, por conta da irresponsabilidade de homens que não se arrependeram. Quando eu digo homens, homens terrenos, e ainda vou incluir mais, anjos e o próprio Satanás. Por conta da irresponsabilidade destes, existe o juízo final, onde nós veremos como todos os homens, mulheres, os anjos que hoje se tornaram demônios, que foram lançados do céu, e o próprio Satanás estarão frente a Deus para serem julgados. Por quê? Porque não se arrependeram da rebeldia. Os anjos que se tornaram demônio e o próprio Satanás se rebelaram contra Deus, não se arrependeram, vão ser julgados. E assim o restante da humanidade que passou por essa terra e também não se arrependeu, foram irresponsáveis quanto ao arrependimento, e assim geraram aquilo que nós tememos. Porque tem muito crente que teme o juízo final, tem muito crente que tem medo de estampar num telão lá tudo que ele fez aqui na terra. Ele tem medo. Lembra daquelas figurinhas do macaquinho que faz assim, assim, sim, lembra? Então, tem crente que quando fala do juízo final ele já faz assim, ó. Não quer nem ver, com medo do que vai aparecer lá no telão do grande dia. Fiquem tranquilos que não vai ter telão não, tá, irmãos? Telão é por minha conta. Então, o dia que esses homens e essas mulheres, os demônios e o próprio Satanás estiverem lá, vão entender a irresponsabilidade deles. Puxa, não devia ser irresponsável quanto ao arrependimento, não devia deixar o remorso, a consciência pesada, a tristeza, o sentimento de culpa deixar me levar, quando eu deveria realmente mudar a minha mente, destravar uma chave aqui, para viver realmente o arrependimento, que é essa mudança de atitude. Por quê? Porque Deus é amor, meus irmãos, e está tudo certo, mas a gente se esquece que Ele também é justiça. A base do trono de Deus é a justiça. Deus é justo, e a nossa irresponsabilidade muitas vezes tira isso de nós, tira esse entendimento de nós, que Deus é amor, mas Ele é justiça. O que diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, um versículo tão conhecido? O que diz lá? Lá traz um salário para quem é irresponsável. Qual é o salário? A morte. O salário do pecado, da irresponsabilidade de não se arrepender e viver em pecado é a morte. Então nós temos que entender que sem arrependimento não há salvação. Então antes do arrependimento nós iríamos perecer. Agora, seguindo a linha de raciocínio, durante o arrependimento, com o arrependimento, o que acontece? O verdadeiro arrependimento, ele muda completamente a tua história. Talvez muitos de vocês que estão aqui hoje me ouvindo não estariam aqui se não tivesse se arrependido. Já estava com o pé lá na cova, o demônio já estava puxando para dentro da cova já. Mas daí houve uma mudança na mente. Não, mas não é por esse caminho que eu tenho que ir. E aí se arrependeu, e aí mudou completamente a história, mudou o destino, destravou um destino, abriu uma outra porta e você passou a trilhar aquele caminho. Isso durante o arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, é um dom. A Bíblia traz como um dom dado por Deus, para nós nos arrependermos. Aqueles que verdadeiramente se achegam até Jesus Cristo, aceitam Ele como suficiente Salvador, Deus coloca sobre nós esse dom para nós nos arrependermos. Nós passamos a entender realmente a necessidade disso nas nossas vidas, o quão a nossa salvação depende disso. E aí nós nos rendemos de corpo, alma e espírito aos pés de Jesus. Aí não tem mais sentimento de culpa, aí não tem mais remorso,
não tem mais consciência pesada, porque existe o verdadeiro arrependimento dos nossos corações. Já não precisa mais tristeza, pequei, e agora? Agora, espera lá que agora eu já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar a minha mente. Se eu estava entrando aqui nesse bendito negócio na internet aqui, estava me fazendo pecar, mas espera aí. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que se o teu olho direito faz pecar, é para você arrancar ele, não quer dizer que é para você arrancar teu olho, é para você arrancar aquilo que te faz pecar. Não é o braço que você vai tirar, não é a perna que você vai tirar. Se fosse assim, estava todo mundo de cadeira de roda, tinha uns que nem da cama ia sair. Não é assim, é para você realmente se afastar daquilo que te faz pecar. O arrependimento vai gerar isso. Não, eu não consigo ficar entrando na internet, a hora que eu vejo eu estou em certos sites lá que não dá. Mudou a tua mente, você entendeu aquilo para a tua vida, isso é arrependimento. Aí automaticamente você não cede mais à tentação. João 16:8, olha o que a Bíblia diz: quando ele vier, ele quem? Jesus Cristo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você está verdadeiramente aos pés de Jesus, vivendo o arrependimento diário na tua vida, é porque você foi convencido do pecado, da morte e do juízo. Jesus veio na tua vida. Se ainda tem crente que continua numa vida pecaminosa, sendo irresponsável quanto ao arrependimento, é porque Jesus ainda não veio na vida dele. Jesus não entrou ainda na vida desse crente. Por isso que ele vive uma vida irresponsável quanto ao arrependimento. Ele vive com tudo menos arrependido. Vive com remorso, com consciência pesada, vive triste, com sentimento de culpa, mas não vive o verdadeiro arrependimento. Seguindo a linha, depois do arrependimento, sem arrependimento, sem condição. Com arrependimento, arrependido, as coisas já mudaram. Não mudaram? E depois que você se arrependeu, depois do arrependimento, olha que interessante, a Bíblia diz que virão frutos que testemunharão a nossa transformação. Não é assim na vida do novo convertido? Você vê uma pessoa que está totalmente fora dos caminhos de Deus, tá? Corpo, alma e espírito dentro do inferno, só está trabalhando aqui na terra, mas ele já está lá, a morada dele já é lá. Daí Satanás não aguenta ele, tão terrível que ele é, manda ele como agente aqui para atormentar a gente na terra. Aí o que acontece? Ele se converte pela misericórdia de Deus, e porque você foi lá e evangelizou ele, Deus teve misericórdia dele, tocou no teu coração, você cumprindo, um crente obediente, cumprindo o ID, foi lá e pregou para esse agente de Satanás aqui na terra, e ele tocava o terror, e hoje ele toca tenor ali no altar, para Jesus. Você vê os verdadeiros frutos de arrependimento na vida dele, mostrando o que? Essa transformação, ou seja, mostrando o arrependimento. O que são esses frutos na vida de um cristão? É uma ação externa que você vai ver, tá? Uma ação externa da ação interna do Espírito Santo na vida dele, porque o que o Espírito Santo está fazendo internamente nele, eu e você não vemos, é uma obra do Espírito Santo, mas o externo você vê, que é a transformação. Então esses frutos que vai começar a revelar a transformação interna que o Espírito Santo está fazendo na vida dele, é o que vai fazendo você realmente olhar para ele e ver que é uma vida agora arrependido, que realmente existe uma mudança na vida dele. Por quê? Porque mudou a mente dele, o Espírito Santo convenceu ele, e aí ele está arrependido, e aí vai havendo a transformação interna e sendo demonstrada no exterior da pessoa. Tem muito crente que está dentro da igreja e que você não vê fruto de arrependimento. Por quê? Porque não existe uma ação interna do Espírito Santo, ela não se deixa, ela não deixa essa ação do Espírito Santo trabalhar na vida dela, o Espírito Santo não opera, daí não tem frutos exterior.
A mudança da mente, ela vai gerar mudanças de atitude, vai mudar as palavras. Ora você vê ele falando gírias, hoje você vê a conversa de forma diferente. O linguajar da pessoa mudou, é um fruto da transformação. Começou na mente, veio para o coração, o Espírito Santo agiu, começo a mudar minhas atitudes. Começa por onde? Pelas roupas. Começa por onde? Depois das roupas, linguajar. Começa a mudar a maneira de falar. E é tão gostoso quando você vê um crente, um novo convertido, arrependido aos pés de Jesus, dá vontade de viver do lado dele. Ele vive diariamente o arrependimento, e vocês já vão entender por quê. Por que que essa pessoa é gostoso andar ao lado dele? E nós começamos a ver uma mudança verdadeira de vida dessa pessoa. Ela não só muda atitudes, roupas, linguajar, ela muda até os locais onde ela frequentava. O perfume muda, o cheiro da pessoa muda. Por quê? O Espírito Santo está trabalhando. Mateus 3, capítulo 3, versículo 8. Olha o que Jesus disse. E não disse para os novos convertidos, diz para nós: deem fruto que mostre o arrependimento. O arrependimento não é somente para os novos convertidos. O depois do arrependimento é diário. Antes entendemos que não temos condição de nada, perecemos. Durante, nós entendemos que agora nosso coração era inclinado, mas agora Jesus está com a gente. E depois que eu me arrependi, sou salvo em Cristo, está resolvido, uma vez salvo, sempre salvo. É o depois, é o diário. A mente mudou, destravou, deem fruto que mostre o arrependimento. É todos os dias da nossa vida dando frutos. Todos os dias as pessoas têm que ver na nossa vida que estamos arrependidos. Tem que ser diário isso na nossa vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o que diz lá? Quando vocês se batizaram, agora recentemente não tinha uma camiseta? O que dizia? Tem uma música que cantamos: as coisas velhas. Vamos lá. O que diz? Não vai sair esse versículo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas esse não é para dar cola não, pastor. Esse tem que sair. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não é assim? Se agora eu estou em Cristo, se agora eu estou arrependido, se agora eu vivo arrependido, todos os dias da minha vida eu me arrependo, eu vivo arrependido, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida. É diário, vai se renovando todos os dias a nossa vida. Por conta do quê? Do nosso arrependimento. Então não existe somente o antes e o durante ou depois. Não, é 3 processos do nosso arrependimento. E o último, que é o depois que você se arrependeu e foi salvo, esse tem que ser constante, tem que ser diário, dando fruto todos os dias do meu arrependimento, entendendo que agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo e se renova todos os dias na minha vida. Isso é diário. E para finalizarmos, o que nós concluímos com tudo isso? Nós concluímos, estamos certos do quê? De que arrepender-se não é sinônimo de fraqueza. Isso é coisa do mundo. Não, você é o cara que no bairro todo mundo respeita. Você é o cara que quando entrava no bar todo mundo parava até de respirar, porque o fulano de tal entrou. Você, mulher, não. Você é aquela que quando você passava a vizinhança falava: nossa, aquela dali, ó, manda e desmanda no marido. Ela não pode se arrepender. Isso que o mundo fala. Arrependimento para o mundo aí fora é sinal de fraqueza. Não, você começou a briga, rapaz, você vai voltar atrás. Não, você falou que vai bater, vai lá e bate. Igual briga de escola. Marquei que vou te pegar lá fora, vou te pegar lá fora.
Não me escapa. E os colegas faziam o quê? Não, você falou que vai bater nele, você vai lá bater nele. Se você não bater nele, você vai apanhar. Porque arrepender-se daquilo que você disse, para o mundo aí fora é sinal de fraqueza. O que você diz está dito. E eu quero dizer para vocês que não é. Eu quero dizer para vocês que quando você não se arrepende, tem um outro sentimento que brota dentro do teu coração, que chama-se orgulho. Lares foram destruídos, casamentos foram destruídos, porque o marido não teve capacidade, foi um responsável quanto ao arrependimento. Ele não se arrependeu do que ele disse para a mulher, ele não voltou atrás. Ele falou que ia embora, ele se arrependeu? Não, ele foi. Teve orgulho, não queria ir, mas foi para não voltar a palavra atrás. Mulher, mesma coisa, vou separar de você. Engoliu firme aquilo, manteve o orgulho, o marido rastejou atrás dela, ela falou, não volto, falei que não voltava e não volto. Orgulho. Então eu quero dizer para vocês, concluindo, que arrepender-se, meus irmãos, não é sinônimo de fraqueza, e orgulho não é sinônimo ou demonstração de força, não é. Quero dizer para vocês que orgulho, segundo a Bíblia, é pecado, e quero dizer para vocês que arrepender-se, segundo a Bíblia, é uma virtude, é algo que Deus coloca em nós. E sabe por quê? Arrependimento significa humilhar-se perante o Senhor. Nós reconhecemos que Ele está certo, sempre esteve certo e sempre vai estar certo. A perfeição está em Deus. Eu reconheço isso, por isso que eu vivo arrependido. A perfeição está nele. Tudo em Deus é perfeito. Eu estou sempre errado. Eu acordo de manhã, eu já estou errado. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu nem acordava. Então arrepender-se é uma virtude que nós temos diante de Deus, que está sempre certo. E é lembrar, meus irmãos, todos os dias, que mesmo Deus sendo perfeito, a perfeição estando nele, estando sempre certo, Ele foi condenado, para que eu e você fôssemos libertados. Por isso que nós temos que viver o arrependimento diário. Quando nós compreendemos que verdadeiramente Jesus Cristo, aquele que não tinha culpa nenhuma, estava totalmente certo, foi condenado, para que eu e você, os verdadeiros culpados, fossem libertos e fossem libertados. E é essa bondade de Deus, de enviar seu único filho, lá em João 3,16, para morrer por nós, para nos libertar, que tem que nos constranger todos os dias para vivermos o arrependimento. Quando eu acordo e eu lembro da cruz, eu lembro de Jesus pregado na cruz, eu falo, mas não era Ele, era eu. E eu não merecia nem ser pregado, deveria ser como Pedro, de cabeça para baixo, porque a culpa está em mim. A culpa está nos meus antecedentes, nos meus antepassados, na minha família toda está a culpa. Todas as gerações que vieram antes de mim são culpados, Jesus não. Então isso me constrange, eu me arrependo todos os dias diante de Deus. E finalizando, a maneira de entender, de interpretar e de pensar diferente do que a Bíblia nos ensina sobre o arrependimento, pode tirar a nossa salvação. Ela pode tirar a nossa salvação. Não é uma vez salvo, sempre salvo. É uma constância de arrependimento na presença de Deus, de mudança de mente. Hoje eu não estou pecando dessa forma aqui, mas veio outro pecado aqui, eu mudei a mente aqui, veio outro aqui, eu mudei a mente. É diário essa mudança, esse arrependimento, todos os dias. Hoje eu me arrependo por isso, amanhã eu me arrependo por aquilo. Não é que eu estou premeditando que eu vou pecar e vou me arrepender, não. É porque tem que ser diário, para não custar a nossa salvação. Vamos nos avaliar com carinho, vamos nos avaliar com cuidado. E para finalizar, deixo o versículo de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, um texto que nós lemos para a Santa Ceia. Eu vou ler só
partezinha que diz assim: examine-se o homem, pois a si mesmos, si mesmo, avalie-se com carinho, com cuidado, se examine, não deixe pecado oculto, pecado encoberto. O salmista Davi diz que os pecados ocultos dele, até apodrecendo os ossos dele estava, ele precisou pôr para fora. Arrependimento, mudança na nossa mente, para que haja mudança na nossa história. Amém? Vamos nos avaliar com carinho, vamos nos examinar diariamente, seja na hora do almoço, tenha um tempo para se arrepender, à noite antes de dormir, tenha um tempo para se arrepender diante de Deus, peça perdão até dos pecados encobertos. Senhor, eu estou arrependido até por aqueles pecados que eu nem sei se eu pequei, mas diante da tua bondade e misericórdia, do Senhor está sempre certo e eu sempre errado, eu já estou arrependido. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, vou fazer uma oração e já passar para o pastor. Temos uma responsabilidade a partir de hoje. Quanto nós não conhecemos, não sabemos, não entendemos, a Bíblia trata nós como ignorantes, nos falta conhecimento, e os ignorantes serão salvos. Mas a partir do momento que eu e você temos o conhecimento e não praticamos, pode custar a salvação, porque já deixamos de ser ignorantes. Então hoje nós aprendemos que nós temos uma grande responsabilidade, que é todos os dias, a todo momento, nos arrependermos diante de Deus, o verdadeiro arrependimento. Satanás não quer ter sentimento de culpa. Isso aí quem tem que ter é você, meu filho, que está condenado já. Para você não tem mais jeito, para mim tem. Satanás, não quero mais viver triste. Não quero, porque eu pequei, eu não vou mais viver triste. Isso aí quem tem que viver é você, que já está no inferno. Eu não. Eu tenho uma chave que muda a minha mente aqui e abre a porta do céu para eu entrar. Você não tem essa chave mais, Satanás. Então chega de tristeza, chega de remorso, chega de sentimento de culpa, chega de consciência pesada. Deus, estou arrependido. Mais arrependimento e menos desculpa.